Olá pessoal, no vídeo de hoje discutiremos soluções para a nossa atividade 14 do módulo 2 de estruturas de seleção. Na nossa atividade 14, nós temos o seguinte enunciado: desenvolva um programa que lê as coordenadas inteiras de um ponto x e y e informe qual quadrante que o ponto se encontra. E aí a gente tem quatro quadrantes aqui, né? Conforme ele já apresenta na imagem. Q1, que é o primeiro quadrante, Q2, segundo quadrante, Q3, terceiro quadrante e Q4, quarto quadrante. E aí ele dá uma observação aqui: não iremos considerar os pontos 0, 0 e nem os pontos do eixo x e y, que o ponto sobre o eixo x e y, né? Então sempre eu vou ter valores ali maiores que zero no eixo x e no eixo y, né? E não vou ter o ponto 0, 0 nem tipo 0, 3, ou 0 ou 2, 0. Então sempre vai ser um valor maior que zero, o valor tanto de x quanto o valor de y. E aí, para quem tem um pouco de dificuldade com relação à parte matemática, o que que, como é que eu vou identificar, né, a partir da coordenada se está no quadrante 1, ou quadrante 2, ou quadrante 3, ou quadrante 4? A gente pode observar aqui que se o valor de x ele é positivo, o que que vai acontecer com ele? Ó? Se ele é positivo, se o valor de x for positivo, ele vai estar nesse eixo aqui. Então, obviamente, ele vai ser um desses dois quadrantes. E aí a gente vai analisar o valor de y. Se y também é positivo, a gente vai ter o quê? Um ponto aqui que vai estar dessa forma, ou seja, vai estar no primeiro quadrante. Agora, se x for positivo e y for negativo, o que vai acontecer? Ele vai estar aqui no quarto quadrante, né? Porque eu vou ter um ponto aqui nesse quadrante. Agora, se meu x for negativo, então bora imaginar o x negativo, então ele vai estar desse lado de cá. Uma vez que o x é negativo, ou ele vai estar no terceiro quadrante, ou ele vai estar no segundo quadrante a partir do valor de y. Então, se x é negativo e y é positivo, ele vai estar onde? No segundo quadrante. Se x é negativo, mais y também é negativo, ele vai estar onde? No último quadrante aqui, que é o terceiro quadrante. A gente tem algumas possibilidades para resolver essa questão. Então, eu vou primeiro mostrar aqui a possibilidade mais básica, depois a gente vai fazer um código um pouco mais eficiente, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os valores inteiros, vamos ver, para analisar a questão aqui, são valores inteiros, certo? Então, vamos pegar os valores inteiros aqui, x e y. Então, vou criar um scanf para pegar os dois valores inteiros. Então, peguei os dois valores inteiros. E agora? E agora a gente sabe que a gente vai ter a exibição ali de quatro possibilidades, certo? Quais são essas possibilidades? Eu vou ter a possibilidade de exibir primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, uma possibilidade de solução seria a gente analisar ponto a ponto. Então, o que eu preciso ter para estar no primeiro quadrante? O x precisa ser positivo e o y também precisa ser positivo. Então, se x maior que zero e y maior que zero, veja que eu não vou botar igual, porque igual eu estaria considerando sobre o ponto. O problema aqui é descrito pedindo para não considerar essas situações, né? Então, nesse caso, a gente já sabe que o x ele vai ter valores ali diferente de zero sempre, tanto para x quanto para y. Então, nesse caso, se x for maior que zero e y for maior que zero, eu tenho o quê? Eu tenho que o ponto está no primeiro quadrante. Agora, eu também tenho outras opções que são sempre opostas, porque o número ele nunca vai estar em dois quadrantes ao mesmo tempo. Ou vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Então, qual seria uma outra opção? A opção do segundo quadrante, por exemplo. Para ele estar no segundo quadrante, o x tem que ser negativo e o y tem que ser positivo. Então, se o x for
menor que zero, ele é negativo. E o y for maior que zero, ele é positivo. Então, nesse caso, ele está no segundo quadrante. Eu ainda tenho mais duas opções. Então, qual seria a terceira opção? Ele está no terceiro quadrante. Nesse caso, o x e o y seriam negativos. Então, se o x for menor que zero e o y também for menor que zero, o que eu posso tirar de conclusão? Que ele está aqui no terceiro quadrante. E se ele não está no primeiro, não está no segundo e não está no terceiro, o que resta é o quê? É o quarto quadrante aqui como opção, né, dentro dessa situação problema. Então, nesse caso, essa aqui seria uma das soluções possíveis. Se x é positivo e y é positivo, está no primeiro quadrante. X positivo e y positivo. Se x é negativo e y é positivo, ele está no segundo quadrante. Se x e y é negativo, ou seja, é menor que zero os dois, ele está no terceiro e, por fim, ele está no quarto. Então, se a gente compilar e executar aqui, vamos ver para os exemplos que são dados. Então, 5 e 7, primeiro quadrante. O primeiro aqui, ele não está... Vamos colocar assim, 1, 2, 3, eliminar esse símbolo do primeiro. Eu vou colocar assim, quadrante 1. Depois eu vou arrumar isso lá na questão, na saída da questão, para ficar adequado. Então, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Ok. Então, vamos voltar. Então, ali a gente viu que deu certo, né? Primeiro quadrante. Agora, menos 5 e menos 9, quadrante 3, certo? Agora, 3 e menos 4, menos 4, quadrante 4, certo? E menos 8 e 1, quadrante 2, né? Então, a gente consegue ver aqui quadrante 2. Então, ok, funciona, né? A gente vê que nosso código está funcionando perfeitamente. Só que a gente faz, né, várias verificações aqui dentro das condições, né? Então, a gente faz 2, 4, 6 verificações no pior caso, né? Então, é uma solução boa, mas a gente poderia fazer isso de forma mais eficiente. E aí, como a gente poderia tornar tornar esse programa mais eficiente? Vamos imaginar o seguinte aqui. Eu tenho quatro opções que dependem do x e do y. A gente já fez a análise aqui considerando o problema como um todo. Mas eu tenho duas variáveis, uma que é o valor x e outra que é o valor y. Se eu te falasse assim, ó, o x ele é positivo, eu já sei isso, que o x é positivo. Quais seriam as opções que a gente teria para a exibição? Se eu já sei que o x é positivo. Se o x é positivo, significa que eu tenho essa linha aqui. Ou seja, eu só posso estar no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. Agora, se eu falo, e o x é negativo, então eu estaria nessa linha aqui. Então, eu só teria essas outras duas opções. Então, perceba que se a gente não analisar o x e o y de uma vez só, e a gente analisasse dessa forma aqui, ó, dá um enter aqui para baixo, x é maior que zero. Se x é maior que zero, significa que ele é positivo. Se não, significa que ele é negativo. Com uma condição simples aqui, a gente já descartou dois quadrantes, porque se o x é positivo, ele vai estar aqui e eu já descarto esses dois aqui. Se o x é negativo, ele está aqui e eu já descarto esses dois aqui. E agora eu poderia olhar o y e aí verificar. Se o y também é positivo, o que significa? Então, bora pensar aqui. O x eu já sei que é positivo, então eu estou aqui. Só que o y também é positivo, então eu estou onde aqui? Eu estou no primeiro quadrante. Então eu poderia já escrever aqui, se o x é maior que zero e o y é maior que zero, eu já estou no primeiro quadrante. Mas se não, eu sei então que o x é maior que zero, porque isso aqui foi verdadeiro, e eu sei que o y então é negativo, porque ele não é maior que zero. Então eu estou onde aqui? Já automaticamente eu já posso dizer que eu estou no
quarto quadrante. E eu só fiz quantas verificações? Duas verificações simples. Só que se isso aqui não for verdade, significa que o x é o quê? Significa que o x é negativo, então eu estou para o lado de cá. E aí eu posso também analisar o y. Se o y se ou seja, que o que deu else é porque o x é negativo. Se o x é negativo e o y é positivo, eu tenho onde aqui? Eu estou no meu segundo quadrante. E se o y também é negativo, eu já sei que o x é negativo, então eu estou no meu terceiro quadrante. Então, vejam que dessa forma a gente consegue solucionar o nosso problema de forma mais eficiente, porque eu faço duas verificações simples, ou eu faço uma aqui e outra cá. Então sempre vai ser só duas verificações simples. Aqui eu fazia duas, se isso fosse falso, eu fazia mais duas verificações, e se fosse falso, eu fazia mais duas verificações. E aqui não. Com duas verificações apenas, eu chego ao resultado que eu preciso e identifico qual o quadrante. Agora vamos ver se essa solução de fato resolve o nosso problema também. Então vamos lá. Então, se a gente executar ali para 5 e 7, quadrante 1. Depois, menos 5 e menos 9, quadrante 3. 3 e menos 4, quadrante. Ou, desculpa, gente, eu dei um espaço aqui, né? Ficou 3 e 4, por isso que o menos ali foi descartado. Vamos testar de novo aqui. Opa. 3 e menos 4, quadrante 4. E, no final, menos 8 e 1, quadrante 2. Então perceba que a nossa solução ela funciona perfeitamente e de forma mais eficiente. Então, essa seria uma das soluções viáveis e que eu indico aí para que a gente faça e tenha como padrão de solução para esse tipo de problema. Então, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.